pessoal, bem-vindos ao primeiro webinar que nós estamos fazendo nessa temporada. O meu nome é Patrícia Nacha, eu sou advogada internacional de família e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês para trazer o nosso primeiro tema, que é um assunto tão interessante, mas que poucas pessoas sabem. Vamos falar sobre de casamento internacional. Isso mesmo, casamento internacional. O que você sabe sobre casamento internacional? Eu vou aqui mostrar para vocês um pouquinho do objetivo desse nosso webinar, explicando os aspectos legais dos casamentos internacionais, qual que é a importância dentro do contexto do casamento internacional de se fazer acordos pré-nupcial ou pós-nupcial. Vou também demonstrar a relevância, né, que um planejamento jurídico e adequado deve ser feito antes de um casamento e depois que se casar, como devemos fazer estes ajustes. E também demonstrar um pouquinho das nossas experiências práticas, através de casos práticos, com casais internacionais que já passaram por isso. Então, vamos adiante, vamos passar pelas considerações legais do casamento internacional. Primeiro, gente, que o casamento internacional, obviamente vocês sabem, é aquele casamento que acontece numa jurisdição de um país com um nacional de outro país. Duas pessoas de nacionalidades diferentes que resolvem se unir em matrimônio. Então, tem toda uma documentação necessária, tem toda uma estrutura jurídica diferente daquela que é a praxe, como se fossem duas pessoas da mesma nacionalidade casando-se no país de origem, né? Então, temos também levar em consideração implicações de dupla cidadania e o impacto que isso tem na herança e na pensão alimentícia, caso deste casamento advenham aí os filhos e os herdeiros. Então, o que antes de passar para pré-nupcial e pós-nupcial, eu gostaria de falar para vocês o que é um casamento internacional. É aquele casamento que acontece com o nacional de um país e o nacional de um outro país, de um brasileiro com britânico, de um brasileiro com português, de um português com espanhol, de um espanhol com britânico, e eles resolvem se casar. Como aplica-se a lei e como isso vai repercutir na vida civil desses pombinhos, né? Então, é isso que nós vamos dizer aqui. Quando as pessoas elas resolvem se unir em matrimônio e elas são nacionais de países diferentes, a primeira coisa que nós levamos em consideração é o local onde esse casamento vai ser celebrado, porque é a legislação deste local que vai valer para o casamento. Então, se um português casa com um brasileiro e este casamento é celebrado em Portugal, é a regra da legislação portuguesa que vai ser aplicada a esse casamento. Se um inglês casa com um brasileiro e esse casamento é acontecido no Brasil, então é a legislação brasileira que se aplica ao casamento deste inglês com este brasileiro. Se é uma brasileira que casa com um britânico nas margens da ilha do Reino Unido, então é a aplicação da lei do Reino Unido que vai valer para este casamento. Então, é a lei territorial, tá? Só que eu gostaria de colocar aqui uma observação, nós vamos ver isso mais adiante, mas eu já vou dar início a esse assunto que é importante que vocês saibam. Quando existe um brasileiro, um outro nacional de um outro país, o nosso Código Civil brasileiro nos obriga a fazer a transcrição do casamento, de casamento celebrado no estrangeiro. Vamos falar sobre isso adiante. Para este casamento acontecer, dentro de umas regras que, digamos assim, deveriam acontecer como se fossem no Brasil os regimes de bens, né? Nós sabemos que no Brasil nós temos quatro, hoje, são quatro os regimes de bens que, durante uma situação matrimonial, os pombinhos podem escolher. Só que isso é coisa no Brasil. Quando se casa no estrangeiro, o país do estrangeiro não tem regime de bens. E nem é obrigatório que esse país estrangeiro adeque-se ao regime de bens que os nubanks escolheram ao se casar no Brasil.
Como que a gente resolve essa questão, então, para este casamento internacional implicar a legislação, né? Sem que haja conflito de jurisdição, sem que haja problemas no futuro sobre questões patrimoniais, sobre questões de filhos e outros assuntos que são repercutidos durante o matrimônio. Então, eu gostaria de mostrar para vocês essa questão que é muito importante: acordo pré-nupcial. O que que é, então, um acordo pré-nupcial? É um contrato, relativamente a um contrato, que é estabelecido antes do casamento. E neste contrato, nós vamos ali definir algumas questões que são de cunho interessante para o casal, né? Para que não seja surpreendido no futuro por uma desavença que antes não foi acordada. Então, o que que geralmente colocamos nesse contrato? Situações patrimoniais, de proteção de ativos, contra dívidas. Quando vier uma dívida do casal, quem que vai responder por essa dívida? Como que nós vamos resolver essa questão? Se o meu patrimônio existente antes do meu casamento entra neste acordo, se o meu patrimônio que eu não quero que faça parte, então eu não vou colocar neste acordo. Questões de estabilidade financeira em caso de divórcio, se vai haver pagamento de pensão para a esposa ou para filhos, quando advierem aí os filhos, tudo que foi adquirido durante o patrimônio, durante o casamento, como que será a partilha. Então, tudo que o casal quiser colocar, inserir nesse acordo, esses são os exemplos mais básicos, tá, gente? Mas tudo que o casal gostaria de inserir nesse acordo, desde que não fira preceitos fundamentais, ele pode inserir. Ele pode inserir, por exemplo, onde ele gostaria de morar. Ele pode inserir, por exemplo, que tipo de educação gostaria de fornecer para os seus filhos. Às vezes são casais com situações religiosas distintas, né? Então, eles podem, nesse acordo, colocar: eu gostaria que o meu filho fosse educar-se com este tipo de doutrina. Então, a gente pode colocar ali muitas coisas, é um acordo muito flexível. E aí, quais são os elementos mais importantes deste mundaréu de coisas que a gente pode inserir nesse acordo? Principalmente sobre aquisição e partilhas de bens, responsabilidades financeiras, disposição sobre os filhos, caso o casal tenha ali os seus filhos advindo do casamento, e também, mesmo ele sendo um pré-nupcial, podem haver cláusulas de revisão periódica, conforme o matrimônio vai acontecendo, eles podem acrescentar ou excluir cláusulas neste acordo pré-nupcial. E então, eu gostaria de falar para vocês, se temos o acordo pré-nupcial, o que que é então um acordo pós-nupcial? Eu preciso fazer os dois? Qual que é a diferença de um para o outro, né? É muito fácil, pessoal. O pós-nupcial, ele é exatamente como o pré-nupcial. Só que o pré-nupcial, como o próprio nome diz, é antes do casamento. E o pós-nupcial é após o casamento. Então, o que que é que a gente deve implicar nessa situação? Às vezes, a situação pecuniária do casal, eles não têm dinheiro, né? Um dinheiro para reservar para fazer esse acordo, porque ele tem um custo, ele tem uma forma para ser feita, ele tem toda uma burocracia para ser seguida, e às vezes, naquele monte de custo que envolve um casamento, infelizmente os casais não colocam isso como uma prioridade. Então, eles podem fazer depois que se casam sem problema nenhum. Além disso, se eles quiserem, além de ter um pré-nupcial, ter também um pós-nupcial, eles podem, né? Eles podem acrescentar, então, situações de mudança significativa que aconteceu em termos financeiros ou patrimonial, e aí ele transforma aquele pré-nupcial em pós-nupcial. Então, vamos resumir. Qual que é a diferença do pré-nupcial e do pós-nupcial? É o timing. Um é antes do casamento e o outro é depois do casamento. Mas os propósitos são semelhantes. Qual que é o principal propósito? Proteção dos bens e também a definição das responsabilidades do casal, né? O que que a esposa deverá fazer, como ela deverá se portar como esposa, né? Ali
dessa nova família, e o marido, o que repercute de provisão da parte dele, qual que é a função dele, e também as circunstâncias de cada um, porque às vezes são casais com riquezas, né, prévias, são casais que tiveram heranças e não querem partilhar essa herança neste seio matrimonial. Então, tudo isso deve ser colocado e levado em consideração. Quais são as vantagens? Doutora Patrícia, por que eu preciso fazer esse acordo? Qual que é a vantagem que eu tenho fazendo esse acordo? E se eu não fizer esse acordo? Como isso repercute, né? Então, vamos aqui falar das vantagens desse acordo, tanto pré quanto também o pós-nupcial. Primeiro, é a clareza financeira. O casal ele tem que se esclarecer antes de casar. Olha, eu tenho esse provimento, você tem esse provimento, nós vamos juntar os nossos provimentos, vamos pagar nossas contas juntas, vamos comprar nosso patrimônio, vamos adquirir bens, vamos fazer o quê juntos. Então, tudo isso tem que ter muito bem claro para que no futuro ninguém se surpreenda, né? E também evita, e essa é uma das partes mais importantes que eu gostaria de ressaltar, que é evitar disputas longas, caso de divórcio que vá para o tribunal. Por quê? Porque quanto mais longas são as disputas, quanto mais conflitos tem nessas disputas, mais caro aqui no Reino Unido se torna esse processo. Além de mais demorado, mais estressante, muito mais caro. Então, tudo que puder resolver antes, tudo que puder prever, né, de uma certa forma evitar e mitigar que isso chegue ao tribunal, barateia e muito. Então, é por isso que muitos casais hoje fazem o pré-nupcial ou o pós-nupcial. E, além disso, você tem uma certa ressalva, né, na proteção dos seus bens familiares e dos seus negócios. Sejam bens familiares ou negócios antes do casamento, que você não quer partilhar durante o casamento, quer ressalvar aquilo como seu próprio, portanto, deverá ter uma cláusula neste acordo pré-nupcial e pós-nupcial, exatamente falando sobre essa questão. Eu já tenho um bem assim, 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 e não gostaria de acrescentar, ou este bem vai ficar excluído, né? Tudo neste sentido. Ou do contrário também, tudo que você quiser e se dispor, colocar ali para partilha na sua tonalidade, na sua totalidade, pode colocar. Então, você não tem receio, nem uma situação que te impeça de fazer ou deixar de fazer, desde que siga os moldes legais, né? Agora, uma outra coisa também é personalização, com base nos diferentes sistemas legais. Por que eu coloquei isso aqui? Porque nós estamos falando de duas pessoas que são nacionais de países diferentes. Então, nós temos que levar isso em consideração. Se esse acordo pré-nupcial está sendo redigido no Reino Unido, então as regrinhas do Reino Unido que nós vamos aplicar esse acordo pré-nupcial ou pós-nupcial. Se esse acordo está sendo redigido no Brasil, são as regrinhas do Código Civil que serão aplicadas. E, às vezes, os casais perguntam, mas e aí, eu já fiz um acordo pré-nupcial, um pós-nacional, pré-nupcial ou um pós-nupcial no Brasil. Esse acordo vale no Reino Unido? Depende, é a resposta. Por que que depende? Porque os critérios que temos para que tenha validade o pré ou pós-nupcial no Reino Unido são diferentes dos critérios que nós temos para dar validade a um pré e um pós-nupcial no Brasil. Mas o casal sabendo que eles são internacionais, né? Cada um de um país, e vão morar em determinada região, eles já podem fazer o acordo pré-nupcial em vista aquela região que ele vai morar. Então, vamos supor, um britânico e um brasileiro que se casam no Brasil, mas eles vão só casar no Brasil e logo depois vão se mudar para o Reino Unido e estabelecer a sua vida no Reino Unido. Então, com esta vista, logo após do casamento, é interessante que eles façam um acordo pré-nupcial ou pós-nupcial de acordo com as regras e com a lei
do Reino Unido. Deu para entender? Aspectos específicos para casamentos internacionais. O que eu quero dizer com isso? Que as leis dos diferentes países devem ser implicadas. Obviamente, você está mexendo com pessoas que nasceram em países diferentes. Então, nós temos que colocar aqui em voga que existe a lei do país do esposo de um cônjuge, tem a lei do país que é a esposa, que é o outro cônjuge. Qual lei vai ser aplicada? Né? São jurisdições, são reconhecimentos diferentes que devem se levar em consideração. Então, de acordo com aquilo que inicialmente eu falei, nós temos que levar em consideração onde o casamento está sendo celebrado, porque é a lei territorial daquele lugar que será levado em consideração. Tá? Por isso que é importante fazer um planejamento matrimonial, consultar advogados que são especialistas nesta área, para que não haja confusão. Por quê? Porque daí tem também a transcrição do casamento. E eu gostaria de falar para vocês que essa transcrição de casamento, para o Brasil, ela é obrigatória. Para os brasileiros, para os nacionais do Brasil que se casam com estrangeiros, tem um prazo que é de 180 dias após o casamento celebrado no estrangeiro, que esse casal tem para fazer a transcrição do casamento deles no Brasil. E como que é feita essa transcrição de casamento? Para que ela serve? Porque se supostamente eu caso num lugar e a certidão que eu tenho desse casamento ela é válida, né, para todos os outros lugares, eu casei, eu não tenho que ficar casando em cada um dos lugares. Se eu casei, eu casei. Não é assim que a gente sabe? Sim, é desse jeito mesmo. Nós estamos falando aqui da situação civil do casal, né? E é isso que nós temos que levar em consideração, que para o Brasil, em 180 dias após a celebração do casamento feito no exterior, tem que haver a transcrição desse casamento. Por quê? Porque a transcrição do casamento no Brasil repercute ao casal, dá ao casal reflexos da vida civil, né? Então, se o casal apenas tem a certidão de casamento do país estrangeiro, que ele está ali vivendo e nem pretende voltar para o Brasil, e nem passou pela cabeça que teria que passar pela transcrição, né, de casamento no Brasil, talvez por uma falta de informação. Então, como esse casal, esse nacional brasileiro que se casou com um estrangeiro, vai ter status no Brasil se não houve, então, a transferência dessa informação? Para o Brasil, aquela pessoa que se casou no estrangeiro ainda consta como solteira. E porque se consta como solteira no sistema, repercute todos os demais atos da vida civil, que pode ser em relação à aquisição de patrimônio. Se esse casal tiver filhos, pode ser em relação à guarda, à pensão alimentícia, à herança. Então, todos os demais atos que são consequências do casamento. Então, transcrição do casamento, por isso que ela é importante, né? Para que os atos da vida civil sejam válidos no país daquela pessoa que é nacional, principalmente no caso do Brasil, que é obrigatório. No Reino Unido, não é obrigatório, tá? As pessoas que são estrangeiras, que se casam em outras localidades e depois venham viver aqui no Reino Unido, não é obrigatório que os casamentos dessas pessoas estrangeiras sejam validados aqui através de uma transcrição de casamento. Aqui, a vida civil ela vai ser válida com a mesma certidão de casamento, sem implicação alguma, mas, no caso do Brasil, isto é obrigatório. Então, eu gostaria de falar para vocês que são países que têm as suas regulamentações próprias, seguindo seus princípios da soberania, que repercutem. E, no caso do Brasil, isso é uma legislação que a gente deve levar em consideração. Então, se você ainda não fez a transcrição do seu casamento e você é uma pessoa que se casou no estrangeiro e é um nacional brasileiro, atente-se a isso, tá? Porque a legislação do Brasil, ela obriga um casamento que aconteceu no estrangeiro ser transcrito no Brasil. Patrícia, como que eu faço essa transcrição?
Como é que funciona? Eu posso fazer sozinha? Eu tenho que ir atrás de um advogado? Essas repercussões todas de legislação, de prática jurídica, eu sugiro que você converse com um profissional adequado, no caso, um advogado especialista em direito de família internacional, para que dali você tenha todas essas informações, porque você vai precisar fazer um passo a passo junto com este profissional para dar validade no casamento no Brasil sendo transcrito. Vamos passar adiante. Então, finalizando aqui a questão do casamento internacional e da importância de um pré-nupcial e de um pós-nupcial. No Brasil, o pré e o pós-nupcial têm regrinhas próprias muito mais rígidas do que no Reino Unido. Que regrinhas próprias rígidas são essas que são diferentes do Reino Unido? No Brasil tem uma série de burocracias que a legislação, através de Código Civil, Código de Processo Civil e também algumas coisinhas que temos que respeitar da nossa Constituição brasileira, tem que ser feita essa formalidade exatamente naqueles moldes. Enquanto no Reino Unido, não necessariamente precisa seguir um padrão dentro de uma legislação específica para isso, desde que não fira princípios gerais de equidade e a burocracia que deve ser estabelecida e validada através de um cartório, de um notário, que chamamos aqui. Tá? E aí, quando se faz o pré e o pós-nupcial no Brasil, eles têm efeito vinculativo ao casamento, conquanto que aqui no Reino Unido, o pré-nupcial e o pós-nupcial não têm necessariamente efeito vinculativo. O casal que faz o pré-nupcial ou o pós-nupcial, se no futuro, por uma situação adversa qualquer, resolve se divorciar, aquele acordo, seja o pré ou pós-nupcial, não necessariamente, obrigatoriamente, vai passar a valer quando vier o caso da separação ou do divórcio, tá? Mas o que eu gostaria de enfatizar é que os tribunais daqui do Reino Unido, principalmente os tribunais ingleses, eles levam muito em consideração se já existe um acordo e eles tentam fazer o possível para que aquele acordo seja então validado quando chega-se a hora certa dele ser validado. Agora, existem exceções, como tudo na vida, que também não é diferente. E é sobre isso que eu gostaria de mostrar um pouquinho para vocês, de casos que eu vou passar adiante, que são exemplos de precedentes que aconteceram aqui no Reino Unido e que, a partir desses precedentes, as cortes britânicas tiveram um olhar mais atento para levar em consideração esses acordos, esses pactos pré ou pós-nupcial. Vamos adiante, então. Opa! Primeiro deles que eu gostaria de apresentar para vocês é esse do Radmacher versus Granatina. Aconteceu em 2010 aqui no Reino Unido e é uma situação de uma alemã muito rica que se casou com um banqueiro francês. Então, são pessoas de nacionalidades diferentes, com um padrão de vida muito acima da maioria, com uma riqueza muito considerável para se levar em conta o casamento, e que resolveram fazer um acordo, né? Só que esse acordo pré-nupcial que eles fizeram, um acordo antes do casamento, eles estabeleceram que a riqueza da Radmacher, que ela tem uma herança da parte da família dela alemã, não entraria na constituição desse casamento com este banqueiro francês. Apenas o que, na constância do casamento, eles juntos se constituiriam como casal. Só que acontece que eles divorciaram, né? E apesar de tudo ter sido muito bem estabelecido nesse acordo pré-nupcial, aconteceu um desequilíbrio, aconteceu, digamos assim, um desajuste financeiro entre eles, e aí a Suprema Corte do Reino Unido resolveu que o acordo pré-nupcial, que antes do casamento foi estabelecido por eles, tinha que ser levado em consideração, mas desde que fosse justo, né? Por que que a corte desenvolveu a ideia de que não estava sendo tão justa assim? Porque estava tendo conflito patrimonial de quem, na época, quem se separaria receberia X% de ações, de provimentos ou de pensão. Então, a corte
ela equalitou, ela trabalhou com um equilíbrio, com uma balança, ela fez um ajuste nessa situação pré-nupcial. Então, aqui eu gostaria de alertar para vocês, desculpa, é que esse caso marcou a primeira vez que aconteceu uma decisão na Corte do Reino Unido que acordos pré-nupciais podem ser vinculativos, ou seja, eles fizeram, o casal fez um acordo pré-nupcial, mas até então esse acordo pré-nupcial ou pós-nupcial não era vinculativo, existia e podia seguir e era recomendado que se seguisse. Mas a partir de 2010, deste caso que eu estou trazendo para vocês, a corte entendeu que sim, eles são vinculativos, casos sejam considerados justos. E casos de injustiça, de desequilíbrio, pode haver uma revisão, que é esse seguinte que eu vou mostrar para vocês. Aconteceu aqui entre um nacional do Reino Unido e Estados Unidos, e neste caso, obviamente, também aconteceu um casamento internacional, que era um empresário britânico e a sua esposa britânica. E o acordo pré-nupcial foi assinado nos Estados Unidos. E aí, com a legislação lá americana, ele também passa a se valer aqui. Só que quando o casal se estabeleceu no Reino Unido e nesta época se divorciaram, eles estavam aqui no Reino Unido, a corte entendeu que aquele acordo que eles assinaram não era justo, mesmo que esse acordo tenha sido assinado em outra jurisdição, lá nos Estados Unidos. Quando aconteceu o divórcio e foi apresentado esse acordo no divórcio feito no Reino Unido, o tribunal aqui britânico entendeu que aquele acordo lá feito nos Estados Unidos não foi equilibrado, não foi justo, e que poderia ser revisto, né? Para o quê? Resguardar um dos cônjuges financeiramente. Então, vamos lá. Vamos recapitular. O acordo pré-nupcial, pós-nupcial, ele pode ser vinculativo, e na maioria dos casos ele é vinculativo, mesmo quando feito em outro país, e logicamente, quando é feito aqui no Reino Unido também. E em caso de desigualdade, ou de injustiça, ou de falta de equilíbrio no balanço financeiro entre as partes, naquilo que eles fizeram constar nas cláusulas, no seu patrimônio, naquilo que eles constituíram, e como essa divisão, essa partilha deveria ser feita, se o tribunal daqui do Reino Unido entende que está desequilibrada a situação, ele ainda assim pode reajustar, pode reaver esse acordo, mesmo que tenha sido feito num outro país. É o que esse caso nos ensina. E mais adiante, eu gostaria de falar para vocês no caso do Brasil, né? E quando um cônjuge brasileiro e outro britânico decidem assinar um acordo pré-nupcial? Aí nós sabemos, por exemplo, que no Brasil nós temos os regimes de bens. Então, geralmente, um acordo pré-nupcial, ele vai seguir um padrão dos 4 regimes de bens que existem no Brasil. E aí se estabelecerá esse regime de bem obrigatoriamente no caso da separação, sem revisão nenhuma. Aquilo que foi exatamente escrito é o que estritamente será seguido, sem haver revisão. Isso acontecendo o divórcio no Brasil. Se o divórcio acontecer aqui no Reino Unido, o que vai acontecer? A corte, ela pode revisar. Então, vamos supor, o brasileiro que é casado com um britânico fizeram esse acordo no Brasil, mas a separação, o divórcio está acontecendo no Reino Unido. Aquele acordo que eles fizeram no Brasil pode ser revisto pela corte inglesa, pela corte britânica, mesmo que tenha sido feito no Brasil e tenha lá regime de bens para ser cumprido no Brasil. Por quê? Porque a separação, o divórcio está acontecendo no Reino Unido. E é aqui a corte tem este precedente, ela pode revisar, porque ela quer sempre visar o padrão, digamos assim, igualitário para o casal, né? Às vezes, a esposa, depois que ela casou, ela não teve um salto patrimonial gigantesco,
porque o marido trabalhou, e ela ficou em casa, cuidando dos filhos, dos afazeres do lar ou outras coisas. E o patrimônio foi crescendo exponencialmente, porque o marido que trabalhou, ele que era o provedor, e daí lá na frente, na época do divórcio, ele fala: você não participou de nada, a riqueza é minha e você não tem direito. Então, a corte inglesa, ela enxerga de outra forma. Tá? A corte inglesa, ela tenta trazer um nível equilibrado da situação, e ela traz a esposa para participar deste patrimônio que foi emergido, que foi adquirido na constância do casamento de maneira igualitária. Então, se num registro, se num acordo estabelecido, colocou-se lá regime de bem X no Brasil, e aí eles se separam, se divorciam aqui no Reino Unido, o juiz vê que existe uma disparidade, ele vai alterar esse regime, mesmo que tenha sido feito lá no Brasil. Principalmente quando este casal já possui filhos. O juiz vai ver a situação do bem-estar do filho e do casal como um conjunto, independente do que vai fazer constar ou do que já está constando, né? Neste acordo pré-nupcial ou pós-nupcial. Então, é sempre visando um benefício, primeiro, equalitário entre as partes e depois dos filhos que se advieram deste casamento. Transcrição do casamento. Vamos falar deste assunto para a gente, ademais, já encerrar essa nossa masterclass, esse nosso webinar de hoje. Transcrição do casamento, ele é um procedimento necessário, como eu já falei para vocês e estou frisando aqui, para casos de nacional brasileiros ou brasileiras se casar com um estrangeiro, independente da nacionalidade do estrangeiro. Tem um brasileiro envolvido nesse matrimônio, essa transcrição de casamento deverá ocorrer no Brasil em 180 dias. Por quê? Justamente para repercutir que o casamento que aconteceu lá no estrangeiro seja válido no Brasil para fins de vida civil, para regulamentos estarem alinhados e para que o status daquele cônjuge que se casou não fique perdido, né? No Brasil isso é obrigatório, eu friso, e aqui no Reino Unido isso não é obrigatório. Então, por exemplo, se nós temos um nacional da França com um nacional de português, de Portugal, nacional da França, o nacional de Portugal, e eles se casam na Itália, um francês com um português que se casou na Itália e que vieram morar no Reino Unido. É preciso transcrição desse casamento? Olha só quantas nacionalidades envolvidas. Um francês que se casou com um português lá na Itália e vieram morar no Reino Unido. Tudo bem, o casamento deles é válido e está tudo certo. Agora, se for um brasileiro que casou com um britânico lá na Itália e vieram morar aqui no Reino Unido, este brasileiro tem que fazer a transcrição desse casamento no Brasil. Por quê? Herança. Se não consta na vida civil deste brasileiro que ele é casado nos registros do Brasil, ele não vai ter direito a receber herança. Então, se acontece qualquer situação, seja do próprio matrimônio dele com o esposo ou com a esposa, e daí venham filhos, né? A situação da herança para com os filhos fica restrita aqui à localidade onde eles se encontram, sem repercussão na justiça brasileira. Outra coisa, pensão. Pensão alimentícia, seja para o cônjuge, que tem um menor potencial financeiro, e também para os seus filhos. Benefício de regularização de outros atos da vida civil no Brasil, como eu já dei um exemplo patrimonial. Se eu sou casada com um britânico, tenho meu casamento apenas válido aqui na minha localidade. Hoje, no meu exemplo, Reino Unido. Daí eu resolvo comprar um imóvel no Brasil. Eu vou comprar um imóvel no Brasil com meu status de solteira, sendo que eu sou casada numa outra jurisdição, isso dá conflito de vida civil e é um conflito que eu gostaria de alertar para vocês, não tão fácil de resolver assim quando esse ato acontece.
eu posso tentar comprar. E aí eu compro lá como solteira. E aí aqui eu fico como casada. Depois você está fazendo com que os seus filhos vão resolver problemas que você não soube resolver enquanto viva. Porque tudo isso vai repercutir na herança um dia. Tá? Então fica aí um alerta. Ah, mas eu vou fazer. Ah, mas eu posso fazer. Um dia a conta chega. Pode ser que você não vá dar conta hoje da real necessidade, porque para você pouco importa. Você vai lá, tem dinheiro, compra e está tudo certo. Mas os seus filhos um dia vão precisar regulamentar toda essa situação que você fez errado. Então você está deixando para os outros um problema que você deveria estar resolvendo agora, né? Além disso, você pode também dar, digamos assim, um direito para o cônjuge que você escolheu casar, o direito dele também se regularizar no Brasil, seja talvez como nacional brasileiro, como uma futura cidadania brasileira, e dali sucessivamente, consequentemente, os filhos que advierem deste casamento. Então, assim eu encerro. Eu gostaria de agradecer, de dizer que eu estou muito feliz de poder trazer esse assunto. Eu tinha muito mais coisas para trazer para vocês, mas em uma hora, realmente um tempo muito curto, para a gente falar de um assunto tão importante, que tem tantas outras coisas para se falar. Mas eu gostaria de fazer aqui um alerta, que é, se você é casada no estrangeiro e o seu cônjuge às vezes ele não é aquele cônjuge maravilhoso e você está passando por uma situação muito difícil no seu casamento. Você sofre abuso, violência doméstica, psicológica, física e não sabe como proceder, não sabe para quem socorrer. Entre em contato conosco, porque é o seu direito, dentro do seu casamento, mesmo que no estrangeiro, ter um casamento em paz. Como todos nós temos o direito, não é? Então, você não tem que sofrer calada. Nós estamos aqui também para te dar este suporte. Caso você esteja passando por uma situação peculiar de violência doméstica no contexto matrimonial e não sabe para quem socorrer, porque você é dependente do seu marido, porque você tem filhos com ele, depois você não sabe como que fica a repercussão se você sai de casa com a questão da guarda, como você vai sobreviver, são muitas questões. Então, entre em contato conosco, tire dúvidas, nós estamos aqui para te acolher, estamos aqui para dar uma orientação, estamos aqui para fazer com que você tenha uma vida digna a partir dessas informações. Muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada. Se você tem as dúvidas, nós colocamos agora à disposição para que elas sejam tiradas. Um beijo.